Glórias a Deus. Voltei, pessoal. A paz de Deus a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos. Sou o irmão Jean aqui de Campinas. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Meus irmãos, tem um canalzinho também no YouTube. Ficaria muito grato se os irmãos entrassem lá no meu canal no YouTube e se inscrevessem também, nos ajudar a crescimento. Que a parte evangélica no YouTube ela é muito difícil. O pessoal não gosta muito de acessar não. Mas vamos assim, né? O Senhor é aquele que nos guia, que nos guarda. Hoje nós temos uma mensagem sobre arrependimento. Tá bom? Vou fazer essa mensagem estilo aula para que nós possamos entender e junto nós vamos compreender e entender a palavra de Deus. Amém? Vamos lá então. Abre a sua Bíblia em segundo Crônica, do capítulo 33 em diante. Tá bom? Capítulo 33, versículo 1 em diante. Tá bom, meus irmãos? Só pode você chegar na live aí. É que deu uma travada aqui. Eu tive que destravar, cancelei a que eu tava e entrei de novo. Tá bom? Mas pode entrar aí, se o pessoal quiser chamar aí, colocar no vídeo, não tem problema não. Nós vamos bater o papo aqui. Tá bom? Vamos lá então? Em nome do Senhor Jesus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou o altar aos Baalins e fez postes ídolos. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou, Deus abençoe, irmã Fátima, seja bem-vinda. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou os seus filhos como... Seja bem-vinda, irmã, Deus abençoe. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era algoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus fizera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolher de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Moisés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvido, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho,
amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Só até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aqui está uma história muito conhecida. Aqui está essa história muito conhecida, essa passagem bíblica, para que haja uma reflexão em toda a vida de ser humano que há debaixo do sol. Arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Eu vou falar com vocês hoje sobre 6 elementos de arrependimento. Coisas que muitas vezes na nossa liturgia nós não sabemos, nós se perdemos dentro disso. Mas primeiro eu vou falar sobre o erro desse rei. Ele foi pior do que o rei Acabe. Manassés profanou, do versículo de 1 a 5, fala, Manassés profanou a adoração a Deus, quer dizer, ele impediu o culto a Deus, e portanto fez o que era mal perante o Senhor. E ele, como rei errando, errou toda a nação. Queimou seus filhos. O sacrifício de criança era proibido na lei mosaica, no versículo 28, no versículo 3. Necromantes, um médium, alguém que consulta um espírito demoníaco. Além dele queimar os seus filhos, ofereceu ao deus Moleque. Ele queimou os seus filhos. Ele consultou e também dava consultoria, invocava outros espíritos. Olha o tanto de coisa má que esse homem fez. Fez errar Judá, fez errar a nação. O pecado de Manassés é o pecado o pecado do povo, e sua apostasia é a apostasia do povo, pior do que as nações. O rei realmente levou Judá a maiores profundezas de idolatria e depravação que os cananeus, a quem Deus removeu por causa de seus pecados, lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 16, e Deuteronômio 9, no versículo 5, a nação estava pronta para ser julgada em Levítico 18, 24 e 28, 20, 22 e 23. Havia uma sentença sobre a vida de Manassés, com ganchos, como pegava o gancho, colocava na narina e puxava, como fazia com os escravos. Assim ele foi levado para Babilônia. Com gancho, modo como os cativos eram cruelmente conduzidos. Suplicou, orou por misericórdia. Em 2 Reis 13, no versículo 4. Reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. A disciplina do Senhor e a salvação de Manassés o levaram a um conhecimento pessoal da exclusiva soberania de Deus. Aqui vamos entender uma coisa: quando a pessoa ela se arrepende internamente, ela tem um encontro com Deus, ela alcança um encontro com Deus totalmente diferente dos arrependimentos emocionais que há na vida do ser humano, que há debaixo do sol. Bendito o nome do Senhor, que nem arrependimentos que você leva conversando com um psicólogo, arrependimentos que você leva conversando com um psiquiatra. É totalmente diferente de um arrependimento que você leva encontrando com Deus.
é totalmente diferente esse arrependimento. E nós vamos tratar desse arrependimento. Primeiro eu vou ensinar a igreja. Bendito é o nome do Senhor. Depois nós vamos entrar na profundidade. Vamos embora lá. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, pela qual o pecador é internamente humilhado e visivelmente reformado. Em Adão, todos naufragamos. O arrependimento é a única tábua pela qual podemos nadar para local seguro. Essa é uma graça exigida no Evangelho. O primeiro sermão que Cristo pregou, aliás, a primeira palavra de seu sermão foi sobre o tema arrependimento. A primeira coisa que o Senhor pregou foi sobre o tema arrependimento. Glória é o nome do Senhor. Essa também foi sua mensagem de despedida, que ele ordenou que fosse proclamado por toda a terra. Aleluia. A primeira foi lá em Mateus 4, no versículo 17, sobre a mensagem do arrependimento. E em Lucas 24, no versículo 47, aleluia, o Senhor fala de novo sobre o arrependimento. Bendito o nome do Senhor. Arrependimento era o que os apóstolos deviam pregar. Em Marcos 6,12, o próprio Deus ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Em Mateus 3, no versículo 2, Atos 3, no versículo 19, Atos 8, no versículo 22, Atos 17, no versículo 30, confere com Hebreus 6, no versículo 1, você vai ver a mensagem do arrependimento. Glória é o nome santo do Senhor, a mensagem do arrependimento. Santo e três vezes santo é o Senhor. Embora a fé seja produzida primeiramente no coração, sem dúvida, o arrependimento se mostra primeiro na vida cristã. Arrependimento não é um terror da punição da lei. Bendito é o nome do Senhor. Não é você ser forçado pela lei, aleluia, que vai causar em você um arrependimento profundo, genuíno. Bendito o nome do Senhor. Pois pode haver terror da punição sem mudança de coração. A pessoa pode ser punido pela lei, ele se arrepender naquele momento, mas ele não mudou interiormente, ele não teve mudança dentro dele, na sua consciência, não teve transformação. Bendito é o nome do Senhor. Pois pode haver terror da punição sem mudança de coração. Além disso, o arrependimento não é apenas a determinação de não pecar. Aleluia, como diz lá em Jeremias 2, no versículo 20. Bendito o nome do Senhor. Em Jeremias 2, no versículo 20. O verdadeiro arrependimento pelo pecado está presente quando os atos de pecado cessam por causa da infusão. Vamos entender agora. Da infusão de um princípio de graça pelo Espírito. Aleluia. Quando o Espírito Santo, aleluia, na graça do Filho de Deus, ele vem dentro de você e faz aquela transformação. Bendito. Assim como o ambiente deixa de ser escuro pela infusão da luz, o arrependimento é um remédio espiritual composto. Poucos falam sobre isso, e por isso que eu venho fazer esse trabalho para nossa irmandade.
Bendito o nome do Senhor. Primeiro, o arrependimento envolve uma visão do pecado pela qual a pessoa cai em si. Primeira coisa, que o arrependimento, a pessoa que começa a ser transformado, ele começa a enxergar a visão do pecado, ele começa a enxergar onde ele errou, ele começa a enxergar a luz da fusão na sua consciência, aleluia, começa a iluminar dentro dele os seus próprios erros, aleluia, e você começa a se enxergar e se arrepender, como lá em Lucas 15, no versículo 17, a passagem do filho pródigo, ele começou a enxergar dentro dele o seu próprio erro. Reconhecimento qual é o seu pecado e o que ela mesma é diante de Deus. Isso a faz clamar com o profeta: ai de mim, sou pecador. Você lembra de Isaías? Lá, Isaías 6, no versículo 5, quando ele viu, ele enxergou, quando ele enxergou a santidade de Deus, ele viu que ele era tão pecador, ele era tão pecador, que ele falou: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Olha a transformação de consciência. Olha a transformação de consciência na vida do profeta. É essa transformação. É enxergar esse pecado em nós. Aleluia. Que vai haver. Aleluia. Na luz do Espírito Santo. Na graça do Filho de Deus. Em Jesus Cristo. Haja essa fusão. Essa transformação na nossa própria consciência. Segundo, o arrependimento consiste de tristeza pelo pecado. Essa tristeza é um amargor da alma, na medida em que é crucificada em tristeza. Como diz lá em Zacarias 12, no versículo 10. Em Lucas 7, no versículo 38, essa tristeza do coração escorre pelos olhos com lágrimas amargas de santa agonia. Você pode conferir em Esdras 9, 3, no Salmo 51, no versículo 17, quando Davi se sente aquela tristeza que embrutece até os seus próprios ossos. Aleluia. Em Isaías 22, no versículo 12, Jeremias 31, no versículo 19, Joel 2, no versículo 13, Lucas 18, no versículo 17, aleluia. Nessas lágrimas o pecado deve ser afogado, ou a alma queimará, aleluia. Aqueles que choram de um modo piedoso, aleluia, são confortados, como diz em Mateus 5, no versículo 4, bem-aventurados os que choram, aleluia, porque eles serão consolados, como você pode ver em 2 Coríntios 7, no versículo 9, glória é o nome do Senhor, aleluia. Tomara, Deus, que essa live possa fazer muitas pessoas se encontrar dentro dele, que ele tem que, quantas vezes nós precisamos ter uma fusão, voltar, aleluia, voltar ao princípio, aleluia, para começar do zero de novo, para começar, aleluia, com verdadeiro arrependimento dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros. Terceiro, o arrependimento inclui confissão de pecado. Em Neemias 9, no versículo 2, e Oséias 5, no versículo 13. Essa confissão é autocausadora, como dizem em 2 Samuel 24, 17. Confere também com Neemias 9, 33. E voluntária. Em Lucas 15, 18. Com compulsão, como diz o Salmo 38, no versículo 4. E com sinceridade, quando diz em Lucas, no versículo 10 a 14. Inclui uma determinação de não pecar novamente.
glória ao nome do Senhor, como diz em Provérbio 28, 13, como diz em Isaías, no capítulo 1, no versículo 16, e Ezequiel 18, no versículo 21. Essa confissão limpa do pecado e torna Cristo agradável à alma, como diz em Romanos 7, 25, por meio dela o caminho para o perdão fica aberto, como diz em Samuel 12, no versículo 13, 1 João 1, no versículo 9, glória ao nome do Senhor. Então quer dizer, o arrependimento inclui confissão de pecado, você tem que confessar o seu pecado, não para os homens, aleluia, não, mas diante de Deus. Derrama suas queixas, derrama a tua alma, derrama o teu ser, aleluia, o nome do Senhor, e você alcançará um encontro que vai transformar a tua vida, que vai transformar a tua casa, que vai transformar a tua família, que vai transformar o teu ser, que vai transformar a tua consciência, que você vai ser transformado diante de Deus. Os textos bíblicos que eu estou falando aqui, depois de você ler todos eles, e assim você vai ter um reencontro contigo mesmo diante de Deus. Quarto lugar, o arrependimento inclui vergonha pelo pecado. Como diz Ezequiel 43, 10, quando o coração está em trevas por causa do pecado, a graça torna o rosto vermelho de vergonha. Quando o coração está em trevas por causa do pecado, a graça torna o rosto vermelho de vergonha. Você começa a ter confronto contigo mesmo. Você começa a se confrontar. Aleluia. E assim o Senhor vai clareando tudo aquilo que está em trevas dentro de você começa a ser clareado na luz do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Em Esdras, como diz em Esdras, confere com Esdras 9 no versículo 6, com Lucas 15 no versículo 21. Esse santo embaraço é devido ao reconhecimento das muitas angústias do pecado, entre elas sua culpa, seu abuso de Cristo, seu poder corruptor, sua loucura e seu alcance. Glória ao nome do Senhor. E em quinto, o arrependimento necessita de um ódio pelo pecado. Aleluia. Quando você começar a odiar o seu próprio pecado, o seu próprio eu, o seu próprio ser. Glória ao nome do Senhor. Como diz Ezequiel 36, 31, uma pessoa verdadeiramente arrependida tem aversão pelo pecado. Como diz em Zacarias 3, de 4 a 5. Além disso, essa pessoa odeia não só um pecado, mas todos, como diz o Salmo 119, no versículo 104. De fato, ela rejeita o pecado em qualquer forma ou aparência. Ela odeia o pecado. Aleluia! Não apenas pelo inferno, mas como inferno. Bendito o nome do Senhor. E em sexto lugar, o arrependimento produz um afastamento do pecado. Esse afastamento é de todo o pecado, como diz Isaías 55 no versículo 7, ali, totalmente para Deus, como diz em Atos 26, 20, assim como um barco que vai para leste, se volta para o oeste,
aleluia, por causa do vento, uma pessoa que seguia, aleluia, para o inferno, antes do vento contrário do Espírito começar, aleluia, a assoprar sobre ela, mudar o seu curso em arrependimento e navegar em direção ao céu. Essa mudança é chamada de abandono do pecado. Glória o nome do Senhor. Como em Isaías 55:7, um afastamento do pecado, como em Jó 11:14, é mortificação do pecado, como diz em Romanos 6:2, essa, aleluia, é uma mudança que envolve toda a alma. Os olhos se afastam de olhares impuros. O ouvido se afasta de ouvir difamações, a língua se afasta de falar abusivas, as mãos se afastam de todo o mal, os pés se afastam do caminho da prostituição e a alma se afasta do amor à impiedade. Glória o nome do Senhor. Não há como seguir para o paraíso se não por essa corrente de lágrimas de arrependimento. Aleluia. Qual sinceramente Deus chama as pessoas para se voltarem para Ele. Ele jura: tão certo como eu vivo, bendito o nome do Senhor, não tenho prazer na morte do perverso. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, como diz Ezequiel 33:11. Deus prefere nossas lágrimas de arrependimento ao nosso sangue. Se nós voltarmos para Deus, Ele se voltará para nós. Em Zacarias 1:3, Ele afastará de nós a sua ira e voltará o rosto para nós. Então, todas as coisas, aleluia, misericórdias e aflições servirão para o nosso bem e provaremos o dom celestial. Glória é o nome do Senhor. Aleluia. Aqui, aleluia, tivemos aqui as seis partes do arrependimento. Aleluia. São 6 partes bem divididinha, bem explicadinha do arrependimento, para que você leva dentro da tua vida, para que você leva dentro da tua alma, para que você leva dentro do teu ser. Bendito o nome do Senhor. Isso foi o que aconteceu com Manassés. Manassés se arrependeu, aleluia, internamente. Ele voltou para Deus, aleluia, de tal forma, olha o pecado de Manassés, e ele voltou para Deus. Não olha, aleluia, para o peso do seu pecado, mas olha para o Deus misericordioso, aleluia. Não ora, aleluia, pelos deslizes da tua vida, mas olha para o Deus que pode salvar a tua alma, que pode te conduzir ao paraíso, que pode te levar, aleluia, a uma restauração interna dentro de você, dentro da tua vida, dentro da tua alma, aleluia, o nome do Senhor, e que a tua casa começa a florir de novo, aleluia, as rosas que estão murchas, ela possa, aleluia, sentir a água do Espírito Santo e ela possa voltar de novo. Glória o nome do Senhor. E que Deus possa tomar o teu coração, que Deus possa tomar a tua alma, todo o teu ser. Esse encontro eu estou tendo dentro de mim mesmo, que antes de eu pregar para vocês, primeiramente eu prego para mim. A palavra tem que confrontar eu dentro dos meus próprios erros, dentro dos meus próprios pecados, para depois eu levar até vocês. E que assim o Senhor possa abençoar a tua vida, e que assim o Senhor possa abençoar a tua alma. A paz de Deus, irmã Márcia, que Deus abençoe, e que assim, peço para vocês, compartilhem. E assim, quem sabe, a palavra de Deus vai encontrar outros corações. E essa mensagem possa ser um espelho para confrontar cada um dentro do seu próprio pecado. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado.